observarmos, Jesus estava no caminho de Jericó. Ele vai caminhando e no caminho de Jericó, em Lucas 18, acontece um fato que marca mais uma vez o ministério de Jesus, quando um cego clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus faz com que aquele cego vá ao seu encontro, e a fama daquele milagre de cura, daquela cegueira, se espalha mais ainda, porque Jesus está entrando em Jericó. E quando Jesus entra em Jericó, Zaqueu ouve falar que Jesus está vindo, o Jesus que cura, o Jesus que tem uma palavra diferente para mudar a história da vida dele, para mudar a história da família dele. E Zaqueu abre o seu coração, e Zaqueu parte para um lugar próximo. Ele tenta se aproximar para saber quem é Jesus, quem é esse homem tão conhecido, tão famoso, que todos estão falando nessa região. E ele vai e vê que uma multidão vem na direção, vem ao encontro, e ele, como homem de baixa estatura, como um homem pequeno, ele procura um local para ele visualizar quem era esse homem chamado Jesus. E ele sobe num tipo de figueira, e ele fica entre a folhagem daquela árvore, daquela figueira, e ele percebe que em um determinado momento, quando Jesus passa, Jesus chama Zaqueu sem conhecer pelo nome. Ele diz: Zaqueu, hoje eu quero estar na tua casa. Zaqueu, hoje eu quero descansar na tua casa. Zaqueu, eu quero sentar na tua mesa. Eu quero comer contigo. E aquela multidão que conhece Zaqueu para observar, e eles sabem que Zaqueu é um publicano, é um cobrador de impostos. Zaqueu é um homem que ele é discriminado por ser um judeu que cobrava impostos naquela região de Jericó, uma região rica no bálsamo que era produzido para a produção de perfumes. E ele sabe que Zaqueu era um homem rico porque ele roubava, ele pegava algo que não era lícito, e ele enriqueceu. E a multidão sabe disso e diz para Jesus: como pode Jesus entrar na casa de um homem pecador? Mas na verdade, Jesus só vai entrar aonde nós abrimos o coração e a oportunidade para ele entrar na nossa vida. Jesus só entra aonde o coração se arrepende, ou o coração se abre para ele entrar e mudar a nossa história. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de fazer coisas. Eu estou falando aqui em ser alguém que agrada o coração de Jesus. E dentro da nossa noção de religião, nós achamos que para servir a Deus de forma excelente, nós temos que fazer coisas. Você faz alguma coisa, seja na igreja ou seja para Deus, porque você tem prazer em servir a Deus com o teu coração. E não para você alcançar algo que você vai alcançar. E na verdade nós entramos justamente nos dias atuais numa crise de identidade cristã, porque nós queremos agradar a Deus fazendo coisas e não sendo quem Deus quer que nós venhamos ser. Ter um caráter transformado, ter uma vida digna diante das pessoas, as pessoas saberem qual é o teu testemunho, de como você anda, qual é a tua visão diante de Deus, como você vai se posicionar no teu trabalho, como você vai se posicionar na tua casa, na tua família. As pessoas hoje querem ver quem é Jesus dentro da tua casa, porque olhar através da igreja, você cantando, você pulando, dançando e levantando a mão, tem muita gente hoje
Jesus quer tratar com Zaqueu. É justamente aqui que Jesus quer entrar na intimidade de Zaqueu. Porque Jesus sabia que Zaqueu era um homem rico, era um homem de posses, era um homem que sobressaía naquele lugar, porque a posição que Zaqueu tinha, todos desejavam, porque proporcionava ter coisas. E na verdade Jesus queria tratar quem Zaqueu era dentro de casa. É por isso que Jesus disse: eu quero entrar na tua intimidade, eu quero entrar dentro da tua casa, eu quero te conhecer lá dentro da tua casa e como tu é lá dentro. É nessa intimidade que Jesus tenta entrar para conhecer Zaqueu e sondar o coração dele, para que ele pudesse se arrepender de quem ele era. É justamente aí que Zaqueu desce da árvore e convida Jesus para estar na sua casa. É quando eu quero conjecturar aqui, porque na verdade, amor não é somente um sentimento, mas amar é questão de decisão. Isso é bem claro. O maior significado de amor para mim é quando Jesus disse que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, ele se desinstituiu da sua própria glória e entregou o que ele tinha de mais de precioso para você. É por isso que ele diz: isso é amar, é decidir. Então quando você casa, você decide que aquela pessoa que está ao seu lado vai ser o teu companheiro, e você confessa com os teus lábios que até os últimos dias da tua vida, seja na aflição, seja na dificuldade, você vai estar com aquela pessoa. E isso, na verdade, só vai se transformar numa realidade quando você é provado no seu dia a dia de casamento, no seu dia a dia com a tua família, quando começam a surgir as grandes dificuldades. Porque às vezes nós confundimos o significado e trazemos para nós, distorcemos a palavra de Deus, quando nós trazemos para dentro da nossa religiosidade, como diz lá em Coríntios 7, 9, porque algumas pessoas se casam com motivações erradas. Já viu que tem pessoas que se casam somente para fazer sexo? É aquele que diz assim, não, mas na Bíblia diz: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Você se abrasa porque na verdade você agita a tua carne. Então você vai ficar abrasado. Mas isso não significa que essa é a vontade de Deus para a tua vida. Mas você que faz as escolhas. É você que escolhe com quem você quer casar ou estar. E quando você faz essa escolha, você faz ela consciente. E não dá para colocar na conta de Deus aquilo que nós escolhemos. E na verdade, nós temos que parar e observar com quem nós casamos. Conhecer melhor. É no dia a dia que você conhece melhor a sua esposa, é no dia a dia que você conhece melhor o seu marido, que você conhece melhor o seu filho, a sua filha. E quando você casa, você leva o pacote inteiro de quem você não conhece, de quem você vai começar a conviver. E essa convivência é que vai trazer a compreensão, que vai trazer o amadurecimento. É claro que vai existir dias difíceis no casamento. Nem tudo são flores, mas alguns espinhos vai te ensinar a você ser tratado por Deus de forma que você saia cada vez mais maduro do teu relacionamento. Amar é decisão. E às vezes muito se fala sobre o sexo no casamento, né? Você já viu? Tem tanta pessoa que fala: nossa, meu Deus, e sexo pra lá, não, que eu faço. Então quem fala muito não faz nada, né? Já viu aquele ditado? Quem muito fala, não é verdade? Né? Tem gente que conta aquela vontade: nossa, eu faço isso, aquilo. Então tem muita gente que fala muita coisa, mas na verdade nós precisamos aprender que isso faz parte do casamento, mas não quer dizer que é a coisa mais importante do casamento, porque o casamento ele necessita
amadurecimento entre o casal para saber ensinar os filhos no caminho em que se deve andar. Se eu parar para perguntar para você, você é uma pessoa, eu creio que a maioria aqui tem muito mais para falar sobre experiência no casamento do que eu, pela idade, pelo tempo de convivência, mas eu ouvi muita coisa quando eu decidi casar. E foi uma escolha consciente, porque eu fiz sabendo quem era a minha esposa. Eu sabia quem ela era em Deus, então eu fiz a minha escolha em Deus. Eu escolhi uma pessoa que tinha um pensamento parecido com o meu e que nós poderíamos nos encaixar.